Aqueles que me conhecem sabem que eu não sou uma pessoa de rasgação de seda, como se diz, no Rio de Janeiro. Então, quando eu faço elogios é porque eles vêm do fundo do coração. E eu acho que o relator Henrique Fontana, ainda mais na circunstância que viveu, fez um trabalho excepcional. Acho que o produto é um produto absolutamente coerente, ele é simples, tem o mérito da simplicidade, e conseguiu, de fato, um texto que abre uma discussão de alto nível. Dito isso, eu queria apenas pontuar algumas questões que eu vou querer discutir mais aprofundadamente nas próximas vezes. Penso que, em relação ao sistema, eu tenho defendido a ideia do voto distrital misto plurinominal, que atende, em parte, à preocupação do nobre deputado Mendes Tamen, na medida em que haveria 50% eleito pela lista e os outros 50% seriam eleitos em grandes distritos, nos quais os grandes estados, com mais de 8 deputados, seriam divididos. Existe também a possibilidade de se fazer o distrital misto com a lista por um lado e o chamado distritão por outro. Pragmaticamente, talvez até isso acabe sendo a solução que reúna o tal consenso. De qualquer maneira, eu estou consciente que qualquer modalidade que fuja ao voto proporcional implicará suplementarmente numa emenda constitucional. Então, me parece que, do meu ponto de vista, pelo menos, considero aceitável a proposta do voto proporcional misto. Considero que é um pequeno avanço em relação ao sistema atual. Eu diria, no entanto, que nós temos que limitar o número de candidatos que possam se apresentar, que não seria mais de 1,5 vezes o número de cadeiras. Acho que deveria chegar a 80% do número de cadeiras, porque é praticamente impossível que um partido consiga 80%, e com isso se diminui o chamado efeito tiririca. Por outro lado, em relação à questão do financiamento, aí eu sou assaltado por dois sentimentos diferentes. Primeiro, penso que, como ponto de chegada, a proposta que foi feita, ela, de fato, é muito interessante. Mas, conhecendo o processo eleitoral, tendo vivido tantas eleições, conhecendo a justiça eleitoral, a forma dela agir, conhecendo a cultura política brasileira a fundo, eu tenho preocupações semelhantes àquelas que foram expressas aqui pelo deputado Mendes Tamen, porque eu vejo que, muitas vezes, na prática, simplesmente não funciona. Nós temos, vou dar um exemplo, nós temos 1001 mecanismos de punição a campanhas sujas. E, no entanto, no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, a campanha eleitoral do ano de 2008 para prefeito, ela foi de uma sujeira absoluta. Em termos de campanhas foram feitas contra um determinado candidato, foi tudo perfeitamente identificado, da onde partia, havia todas as provas, e, no entanto, a justiça eleitoral ela não foi a fundo. E também, se tivesse ido a fundo, o que teria acontecido? Teriam cassado o mandato de quem foi eleito? Então, eu vejo que uma transição tão brusca quanto a de um sistema financiado da forma que nós conhecemos hoje, e um sistema onde não há nem a possibilidade das pessoas físicas, e muito menos das pessoas jurídicas, terem qualquer participação, digamos assim, preferencial, podem ter apenas uma participação totalmente neutra, que acho que só as empresas estatais entrarão nessa, as privadas dificilmente participarão desse fundo que Vossa Excelência sugere. Penso que talvez a gente tenha que procurar algum caminho de transição. Eu, dentro do que apresentei, propunha um caminho que me parece de transição. Claro que o ótimo é inimigo do bom, teremos também problemas num caminho de transição, mas eu acho que devemos pensar um pouco nesse assunto. Outra coisa que eu queria colocar é que não vi aqui, em relação à questão de novos partidos,
penso que deve haver um mecanismo que assegure a novos partidos com representatividade poder tomar partido dessa representatividade. Então, acho que se um novo partido se cria e ele tem uma adesão de um número significativo de parlamentares, eu acho que o fato desses parlamentares aderirem a esse novo partido tem que ser levado em conta no momento de se repartir o tempo de televisão, no momento de se repartir a questão de fundo partidário, que não é mais aquela situação que foi coibida, e me pareceu, na época, muito justo, quando, no ano de 2002, se não me engano, houve uma enxurrada de mudanças de pessoas que se elegeram para um partido, imediatamente foram para um outro para poder garantir para esse outro um determinado tempo de televisão. Aí se vinculou a ideia do tempo de televisão quem foi eleito. Mas acho que temos que levar em consideração esse aspecto. Há uma questão de prazos aí também que me parece meio draconiano em relação a novos partidos que venham a se criar. E, finalmente, eu gostaria de questionar a própria discussão sobre fidelidade partidária, que o projeto não entrou. Eu acho que a fidelidade partidária, no cenário que Vossa Excelência cria, ela deveria, de fato, ser restrita aos parlamentares eleitos pela lista. Eu acho que aqueles eleitos pela sua própria votação deveriam ter um tratamento diferenciado. Então, qual será exatamente é uma discussão posterior, mas eu acho que deveria ser realmente diferenciado. E penso que, em relação à situação atual, é necessário se tomar algumas providências, porque aquela famosa resolução do TSE, supostamente para proibir aqueles abusos que ocorreram em 2002, acabou criando uma situação de engessamento extremamente injusto. Então, penso que são assuntos que são pertinentes, que deveremos discutir. Por outro lado, essa comissão ela não é o conjunto da Câmara e também não é o Congresso Nacional. Vai ter que se levar em conta muito outras posições, outras opiniões que eventualmente surjam na busca de um consenso. Mas, de qualquer maneira, e dessa forma, concluo, gostaria realmente de me congratular com Vossa Excelência pelo excelente trabalho realizado.